Prezados ouvintes do canal do Valor Jurídico Brasil e entusiastas do direito, sejam bem-vindos à nossa análise aprofundada de um caso que exemplifica a complexidade e a constante evolução do direito administrativo brasileiro, a apelação remessa. Hoje, mergulharemos na apelação remessa necessária N5.119.336-162.021. Um julgamento que não apenas define o destino de uma servidora, mas também consolida importantes entendimentos jurídicos. 1. Sumário executivo e introdução ao caso. A luta pela reintegração e os fundamentos da decisão. No coração da apelação, remessa necessária N5.119.336-162.021, 0001, RS. Encontramos uma disputa judicial de grande relevância. As partes envolvidas são, de um lado, a C. S. Trapia, P. A servidora pública que atuou como autora da ação original e neste processo de segunda instância figura como apelada. Do outro lado, o Estado do Rio Grande do Sul, que é o réu na ação e o apelante neste recurso. A natureza da disputa centraliza-se na legalidade da exoneração da autora ao cargo imputado a ela durante o período de estágio probatório. A servidora, que ingressou em uma vaga destinada às pessoas com deficiência, contestou o ato administrativo exoneratório, alegando falhas procedimentais na avaliação de seu desempenho. O desfecho do julgamento pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi favorável à autora. A Quarta Câmara Civil do TJRS, por unanimidade, não reconheceu a necessidade da remessa e negou provimento à apelação do Estado, o que, na prática, manteve a sentença de primeira instância que havia reconhecido a nulidade das avaliações do estágio probatório e determinado a reintegração da servidora com o pagamento dos vencimentos. Os fundamentos jurídicos que moldaram essa decisão foram cruciais e de profundo interesse acadêmico. O Tribunal do Rio Grande do Sul enfatizou a ausência de acompanhamento por uma equipe multiprofissional durante as avaliações do estágio probatório da servidora, que é pessoa com deficiência. Falha procedimental foi considerado um vício insanável, violando não apenas a legislação específica para pessoas com deficiência, mas também os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A decisão sublinha a importância de que a avaliação do estágio probatório de servidores com deficiência seja realizada por profissionais especializados, garantindo a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a condição do servidor. 2. Instrumentos processuais. Apelação e remessa necessária. Menos efeitos e o não conhecimento. É fundamental compreendermos os instrumentos processuais que o compõem a apelação e a remessa necessária. A apelação é o recurso mais comum no processo civil brasileiro, interposto contra a sentença da primeira instância. O objetivo é permitir que um tribunal superior reexamine a decisão, buscando sua reforma, invalidação ou anulação. A apelação possui dois efeitos principais. O efeito suspensivo, que, em regra, impede que a sentença produza efeitos imediatos, e o efeito devolutivo, que transfere ao tribunal a análise da matéria julgada nos limites da impugnação. Para ser admitida, a apelação deve cumprir requisitos como a tempestividade e a dialeticidade. A remessa necessária, por sua vez, é um mecanismo processual peculiar do direito brasileiro, também conhecido como reexame necessário ou duplo grau obrigatório. Ela impõe a revisão de certas sentenças proferidas contra entidades públicas por um tribunal superior. Mesmo que a entidade não tenha interposto recurso voluntário, sua finalidade é salvaguardar o erário e o interesse público. No contexto da apelação, remessa necessária N5.119.336 menos 162.021, 821, 00001, RS. A Quarta Câmara Civil do TJRS decidiu por não conhecer da remessa necessária. Academicamente, essa decisão é relevante porque reflete a aplicação do artigo 496, primeiro, do Código de Processo Civil de 2015. Esse dispositivo estabelece que a remessa necessária não será exigida se a Fazenda Pública, como o Estado do Rio Grande do Sul, já tiver interposto apelação voluntária no prazo legal. Na prática, isso significa que, se o próprio ente público já está buscando a revisão da sentença por meio de um recurso,
a finalidade da remessa necessária já está sendo atendida. Assim, o não conhecimento da remessa necessária não prejudicou a análise do mérito do caso, que foi feita através da apelação interposta pelo Estado. 3. Arcabouço legal do estágio probatório. Uma teia de normas federais e estaduais. O estágio probatório é um período fundamental na carreira do servidor público, destinado a avaliar sua aptidão e capacidade. No Brasil, sua regulamentação é uma complexa teia de normas, com destaque para a interconexão entre a legislação federal e a estadual do Rio Grande do Sul. Em nível federal, a Emenda Constitucional número 1998-avos alterou o artigo 41 da Constituição Federal, fixando a duração do estágio probatório em 3 anos para a aquisição da estabilidade. Essa norma constitucional prevalece sobre quaisquer disposições em leis infraconstitucionais que prevejam prazos menores. Para o caso específico de Cristina, que é pessoa com deficiência, o decreto número 329 de agosto de 1999 era crucial. Seu artigo 43, segundo, determinava expressamente que a avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deveria ser feita por uma equipe multiprofissional durante o estágio probatório. Embora esse decreto tenha sido revogado posteriormente pelo decreto número 95 de agosto de 2018, o princípio do tempus regit actum garante sua aplicabilidade ao caso da autora. No âmbito estadual do Rio Grande do Sul, a Lei Complementar número 10.098, 94avos, estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado. Para o pessoal do magistério, a Lei número 6.672, 74avos, alterada pela Lei número 1.545 de janeiro de 2020, também detalha o estágio probatório. É importante notar que no próprio Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, onde a autora atuava, os provimentos número 7, janeiro de 2015, e número 8, março de 2014. Já previam a atuação de uma equipe multiprofissional para o acompanhamento de servidores com deficiência. A resolução CSDPE número abril de 2014 da Defensoria Pública do Estado também demonstra a implementação desses princípios. Academicamente, essa interconexão legislativa ilustra a complexidade do sistema jurídico brasileiro, cuja busca por harmonizar normas gerais com proteções específicas. A evolução legislativa demonstra uma crescente preocupação com a objetividade e a garantia de direitos no processo de avaliação, especialmente para grupos vulneráveis. 4. Fundamentos jurídicos da anulação da exoneração. A equipe multiprofissional e o devido processo legal. A anulação do ato administrativo de exoneração à autora, na apelação, remessa necessária N 5.101.336-162.021, 821.0001 RS. Foi fundamentada em vícios insanáveis no processo de avaliação de seu estágio probatório. O ponto central foi a ausência de avaliação por equipe multiprofissional, um requisito legal expresso para pessoas com deficiência, conforme o decreto número 329, agosto de 1999. A avaliação da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo deveria ser realizada por uma equipe especializada. No caso da autora, essa equipe, mesmo já prevista em provimentos internos do Ministério Público do RS, não participou efetivamente das avaliações. Essa omissão não é um mero detalhe. Ela representa um defeito formal grave que compromete a própria validade do processo avaliativo. A importância da equipe multiprofissional é teórica e prática. Teoricamente, ela assegura que a avaliação de desempenho de um servidor com deficiência não seja feita por critérios genéricos ou por avaliadores, que não possuem a expertise necessária para compreender a interação entre a deficiência e o desempenho profissional. Praticamente, a ausência dessa equipe impede que a administração pública demonstre que a exoneração foi baseada em critérios objetivos e justos, e não em preconceitos ou desconhecimento sobre a condição do servidor. Além disso, a decisão reforça a essencialidade do devido processo legal. A ausência da avaliação multiprofissional implica uma violação do contraditório e da ampla defesa. O servidor não teve a oportunidade de ter sua aptidão avaliada
de forma completa e adequada, por todos os meios e profissionais exigidos pela lei. Isso torna o ato administrativo de exoneração arbitrário e passível de anulação judicial. A implicação prática é que a administração pública não pode simplesmente alegar baixo desempenho. Ela deve comprovar que seguiu todos os ritos e garantias legais, especialmente quando se trata de direitos de pessoas com deficiência. 5. Jurisprudência. A evolução do entendimento judicial. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na apelação, remessa necessária em 5.119.336 traço. 162.021, 8.210.001. RS não é um caso isolado, mas sim um reflexo de uma linha jurisprudencial consolidada pelos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, e replicada por tribunais estaduais como o próprio TJRS, o Superior Tribunal de Justiça tem sido bastante claro em seus julgados sobre a obrigatoriedade da avaliação por equipe multiprofissional para candidatos com deficiência, tanto na fase de concurso quanto no estágio probatório. O entendimento é que essa avaliação é fundamental para verificar a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, garantindo a inclusão e evitando discriminações. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisões como o RI 222.532, firmou o entendimento de que a exoneração de servidor em estágio probatório, sem a observância de um procedimento administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa, é nula. Além disso, o STF tem decidido que, em casos de exoneração ilegal, o servidor tem direito à reintegração ao cargo e ao pagamento de toda a remuneração retroativa como se nunca tivesse sido desligado. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como demonstrado por diversos precedentes que anulam exonerações por vícios na avaliação do estágio probatório, está em consonância com esses entendimentos. Essa contextualização da jurisprudência mostra uma clara evolução do entendimento judicial. Inicialmente, a discricionariedade da administração na avaliação do estágio probatório era mais ampla. No entanto, com o tempo, e impulsionados pela Constituição Federal de 1988 e pela legislação de inclusão das pessoas com deficiência, os tribunais passaram a exigir um controle mais rigoroso da legalidade e da formalidade dos atos administrativos, especialmente aqueles que afetam direitos fundamentais. A aplicação desses princípios jurídicos garante que a administração pública atue de forma justa e transparente, protegendo o servidor de arbitrariedades. 6. Sintetizando as questões jurídicas e os desafios. A segurança jurídica do servidor. A apelação, remessa necessária N5.119.336 traço. 162.021, 821, 0001. RS é um caso exemplar dos desafios inerentes à exoneração. Durante o estágio probatório e da importância da segurança jurídica para o servidor público, as questões jurídicas centrais giram em torno dos defeitos formais no processo de avaliação e das violações dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. Um dos principais desafios para a administração pública é a necessidade de conduzir as avaliações do estágio probatório de forma rigorosamente legal e objetiva. No caso em tela, o defeito formal mais evidente e decisivo foi a ausência da avaliação por uma equipe multiprofissional para a servidora com deficiência. Essa falha não é trivial. Ela é um vício que macula todo o processo, pois impede uma análise adequada da compatibilidade entre a deficiência e as exigências do cargo. As violações dos direitos ao contraditório e a ampla defesa são igualmente críticas. Isso significa que o servidor deve ser devidamente notificado sobre quaisquer deficiências em seu desempenho, receber feedback construtivo e ter uma oportunidade genuína de se manifestar, apresentar sua defesa e recorrer das decisões administrativas. A ausência desses elementos transforma o processo em algo unilateral e arbitrário, o que é inaceitável em um Estado democrático de direito. A relevância desses pontos para a segurança jurídica do servidor é imensa. Eles garantem que a estabilidade no serviço público, após o cumprimento do estágio probatório, não seja uma mera faculdade da administração, mas um direito adquirido mediante um processo justo e transparente. A decisão do TJRS na apelação, remessa necessária,
cujo número supracitado serve como um lembrete contundente de que o Poder Judiciário atuará para corrigir as ilegalidades e proteger os direitos dos servidores, assegurando que a discricionariedade administrativa seja exercida dentro dos limites da lei e dos princípios constitucionais. Agradecemos a sua audiência neste episódio. Esperamos que a análise da apelação remessa necessária N5.119.336, traço 162.021, 8.210.001, RS, tenha oferecido uma compreensão mais profunda sobre os complexos temas do estágio probatório, dos direitos das pessoas com deficiência e do controle judicial dos atos administrativos. Fiquem ligados para mais análises jurídicas em nossos próximos programas.